Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou fazer um react com algumas respostas, algumas refutações aqui a um vídeo que eu encontrei na internet desse canal falando mal das Testemunhas de Jeová. Não vou citar aqui o nome do canal, mas assim, ó, quando eu assisti ao vídeo, eu vi tanta informação errada nesse vídeo que eu até pensei, né? É bom relembrar aqui os tempos da Verdade é Lógica e silenciar alguns opositores, né? Mas eu vou evitar fazer comentários muito longos para que o vídeo não fique muito cansativo. E também não vou passar aqui o vídeo completo. Vou me deter aqui em algumas partes que eu achei mais importantes. Tá certo? Então bora pro vídeo. As Testemunhas de Jeová é uma das maiores seitas do Brasil, e mesmo tendo algumas poucas doutrinas parecidas com outras fés cristãs, várias de suas doutrinas, práticas e costumes são tidas como polêmicas e incomuns. Uma heresia fundamental das TJs está na Bíblia que eles utilizam, a tradução do Novo Mundo, que mesmo que eles não gostem de admitir, chama a atenção por algumas características que a diferenciam de todas as outras traduções mais comuns. Peraí, as Testemunhas de Jeová não gostam de admitir que a tradução do Novo Mundo chama atenção? De onde que você tirou isso? Eu não sei se ele conseguiu completar a frase que ele tinha em mente, né? Mas prosseguindo com o vídeo. Como a King James, a Bíblia Católica, a Bíblia Almeida, entre outras. A tradução do Novo Mundo tem um viés teológico das Testemunhas de Jeová. Isso significa que a tradução de diversos versículos foi influenciada pelas doutrinas e crenças dessa seita. Pois bem, então a gente precisa ter uma reflexão mais profunda sobre esse ponto. Seguinte, gente, todas as traduções são afetadas pela visão teológica do tradutor ou dos tradutores. Todas elas. As traduções usadas pela Igreja Católica e feitas pela Igreja Católica contêm ali o viés católico. Talvez não em toda a Bíblia, mas pelo menos em alguns textos. Portanto, é impossível você tirar o viés do tradutor, a teologia do tradutor, do modo como ele vai traduzir certos textos. Por exemplo, as traduções usadas no meio evangélico têm textos claramente traduzidos de forma errada e acrescentados, inclusive, para apoiar o viés trinitário. Como é o caso, por exemplo, de 1 João capítulo 5, versículos 7 a 8, que diz assim em muitas traduções. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Eu não vou nem argumentar contra a legitimidade desse texto, porque ele é amplamente reconhecido até mesmo por teólogos evangélicos e católicos como sendo espúrio. Não foram as Testemunhas de Jeová que colocaram este texto na Bíblia ou um texto semelhante a esse para apoiar suas crenças. Não foram. Então fica claro aqui que os trinitários adulteraram a Bíblia. Por quê? O que resulta em interpretações tendenciosas de vários versículos. Tá, mas tendenciosas por quê? Com que base você está falando isso? Eles basicamente fizeram alterações importantes na tradução do texto original do grego e do hebraico para se alinhar melhor com as suas crenças. E essas alterações incluem mudanças de palavras ou frases para suportar as doutrinas exclusivas delas. Na verdade, quem fez isso foram o catolicismo e o protestantismo. Eu vou mostrar isso no decorrer desse vídeo. Por conta disso, a tradução do Novo Mundo não é reconhecida ou utilizada por estudiosos bíblicos e teólogos fora dessa seita. Isso se deve, em parte, às preocupações sobre sua precisão e credibilidade acadêmica. Essa informação é falsa. Primeiro, vários teólogos fora das Testemunhas de Jeová usam a tradução do Novo Mundo. Por exemplo, veja o caso de Edgar J. Goodspeed, que foi um tradutor protestante, inclusive, né? Ele tem uma tradução que leva o nome dele, uma tradução do Novo Testamento. E ele disse o seguinte, ó, abre aspas, agrada-me muito a tradução livre, franca e vigorosa. Ela exibe uma ampla gama de erudição séria e sólida, conforme posso atestar. Fecha aspas. Então só esse comentário já prova que o autor desse vídeo, o narrador desse vídeo falou, não é verdade. Diferentemente do que acontece entre católicos e evangélicos, que mesmo discordando sobre a quantidade certa de livros da Bíblia, respeitam e até utilizam traduções uns dos outros. Pois bem, as Testemunhas de Jeová não usam apenas a tradução do Novo Mundo. As Testemunhas de Jeová usaram e usam várias traduções. As Testemunhas de Jeová não creem que Jesus seja Deus. Para elas, Jesus é o Filho de Deus, porém, ele não é Deus. Então veja só, o próprio Jesus disse que ele é Filho de Deus. Ele disse, ó, dizeis a mim, a quem o Pai santificou e mandou ao mundo, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus. Você pode ler isso em qualquer tradução da Bíblia. Você pode ler esse texto na tradução que você bem quiser. Qualquer tradução da Bíblia é suficiente para mostrar aqui que Jesus é Filho de Deus. E ele disse, eu sou Filho de Deus. Não há nenhuma ambiguidade aqui nesse texto. Em que universo que o filho de alguém tem a mesma idade do pai? Em que universo que filho e pai são duas pessoas distintas, porém um só ser? Em que universo isso?
Em que universo que o pai não gera o filho, que o pai não dá vida ao filho? Em que universo que um filho não passa a existir a partir da vontade e de um ato criativo de um pai? Seguindo então com o vídeo. Ele é o arcanjo Miguel. Mas aqui surge um problema. A Bíblia em vários textos diz que Jesus é Deus. E existem 30 vezes mais textos na Bíblia que dizem que Jesus é filho desse único Deus verdadeiro. E você não acredita nisso. Todos os que me acompanham já estão cansados de saber que o termo Deus, ele significa meramente poderoso. Ele não é usado exclusivamente em referência ao Ser Supremo. Ele é usado em vários sentidos. Os anjos, por exemplo, são chamados de deuses. E isso é admitido pela erudição católica e protestante. Vários e vários teólogos admitem que o título Deus não é exclusivo do Ser Supremo. Então, para resolver esse problema tão evidente, as Testemunhas de Jeová, como dito no ponto anterior, criaram sua própria tradução da Bíblia para concordar com as suas ideias. Ou seja, como a Bíblia não concordava com eles, o jeito foi adulterar a Bíblia. Conforme já está claro, não foram as Testemunhas de Jeová que adulteraram 1 João 5, 7 a 8. Um texto clássico para provar a divindade de Cristo é João 1:1. Tá, então vamos fazer uma pausa aqui que eu quero mostrar para você, eu quero só alertar você, e eu não quero ser desrespeitoso com ele aqui, porque é correto que a gente seja respeitoso com essas pessoas. Mas assim, ó, ele faz uma contradição aqui que eu não tenho como deixar passar. Então você vai ver que ele vai tentar refutar a crença unitária das Testemunhas de Jeová e o modo como a tradução do Novo Mundo verte João capítulo 1, versículo 1, mas ele não vai se dar conta que a forma como ele vai argumentar contra as Testemunhas de Jeová, na verdade, justifica a tradução que ele está tentando dizer que está errada. E, gente, isso é típico de trinitário. Então analise com cuidado. Aqui Cristo é o verbo, palavra, e João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. Fazendo referência a Gênesis 1:1, João estava dizendo que Jesus sempre existiu, separado de Deus, e que ao mesmo tempo ele sempre foi plenamente Deus. Pegaram um ponto aqui? Vocês conseguiram perceber a falácia? Eu vou tocar de novo para que vocês percebam a falácia. Olha só. Jesus sempre existiu, separado de Deus, separado de Deus, separado de Deus, e que ao mesmo tempo ele sempre foi plenamente Deus. Tá, então você viu que ele disse ali que Jesus sempre existiu separado de Deus e que Jesus era Deus também. Gente, isto é o oposto diametral do trinitarianismo. Se Jesus sempre existiu separado de Deus, e quem disse isso foi ele, não eu, então Jesus é um Deus distinto do Deus de quem ele está separado. Então a tradução, a palavra era um Deus, que é como a tradução do Novo Mundo verte João capítulo 1, versículo 1, está plenamente justificada, porque ele mesmo disse que Jesus era Deus separado de Deus. Se Jesus era Deus separado de Deus, Jesus era um Deus. Ele está tentando refutar o que a tradução do Novo Mundo diz, só que a explicação que ele faz aqui é justamente o sentido que a tradução do Novo Mundo dá a João capítulo 1, versículo 1. Jesus era plenamente divino? Sim, as Testemunhas de Jeová acreditam nisso. Jesus era plenamente divino. Ele não era o mesmo Deus que o Pai e ele não era eterno igual ao Pai, mas ele era um ser divino, uma divindade plenamente divina. Agora, se Jesus é separado de Deus, então Jesus é um Deus separado de Deus. Eu não tenho como ser o mesmo humano com quem eu estou ao lado, separado. Por exemplo, se tem dois humanos numa sala, eles estão separados, certo? Então tem dois. Da mesma forma, em João capítulo 1, versículo 1, João escreveu que a palavra estava com o Deus. Que Deus é esse? O Deus de Gênesis, certo? E que a palavra era Theos, que pode ser traduzida tanto o Deus quanto um Deus. Mas pelo contexto, visto que Jesus estava com o Deus, então ele não é aquele Deus com quem ele está. Logo, ele tem que ser um Deus distinto. Por isso que a tradução do Novo Mundo traduz, a palavra era um Deus. É simples. Para contornar esse problema, a tradução do Novo Mundo diz a palavra era um Deus. Ou seja, para eles, mesmo sendo um ser celestial, Jesus não é plenamente divino. Eles justificam essa tradução explicando que o artigo definido o não aparece antes da palavra grega Deus. Por isso, eles acreditam que devem traduzir como um Deus. Não, não é isso. O ponto ali não é a omissão do artigo antes do substantivo Theos. O ponto ali é a articulação do artigo, ou seja, João coloca o artigo naquele Deus com quem a palavra estava, mas retira o artigo para dizer que tipo de Deus o Logos era, a palavra era. E esta articulação, não omissão, articulação é proposital. E se ela é proposital, ela indica uma diferença entre que tipo de Deus o Logos era e quem era aquele Deus com quem o Logos estava. Existe uma diferença. E esta diferença fica enfatizada pela articulação do artigo. E esta é a única vez na Bíblia inteira em que isso acontece. E aí os trinitários dizem que isso não é relevante. Como que não é relevante? Como que não é relevante? Claro que é relevante.
O problema dessa interpretação é que, primeiro, no resto do capítulo, por diversas razões gramaticais, a palavra Deus também dispensa o artigo definido. Pois é, meu filho, mas tu tá refutando um argumento que ninguém tá fazendo. Não é esse o argumento que as testemunhas de Jeová fazem. O ponto não é a omissão do artigo. O ponto é a articulação do artigo. Como nos versos 6, 13 e 18. Mas nesse caso, eles traduzem só como Deus, com D maiúsculo. Sim, rapaz, mas nesses casos que você citou, em nenhum deles, o substantivo theos aparece duas vezes no mesmo artigo se referindo a seres diferentes, um com artigo e outro sem artigo, que é o caso de João capítulo 1, versículo 1. Ali em João capítulo 1, versículo 1, existem dois personagens, a palavra e o Deus com quem a palavra estava. O Deus com quem a palavra estava, João coloca o artigo antes. Mas para falar de que tipo de Deus a palavra era, João tira o artigo. Então o ponto é bem diferente dos argumentos que você citou. A diferença entre omissão do artigo e articulação do artigo é a seguinte. Então, muitas das pessoas que assistem meu canal talvez não conheçam a questão da língua grega ou de linguística mesmo, e elas não têm obrigação de saber mesmo sobre isso. Então, eu vou usar uma ilustração aqui para que até os leigos consigam entender o que eu quero dizer aqui com articulação do artigo, que é diferente de omissão do artigo. Vamos começar então com um exemplo aqui de omissão. Imagine que você trabalha em uma empresa e no final do ano o seu gerente geralmente costuma dar uma comissão ali em dinheiro em agradecimento pelo ano trabalhado. Só que nesse ano você não recebeu sua comissão. Isso é uma omissão. Em outras palavras, a comissão não apareceu, você não viu ali o dinheiro. Isso é a omissão. Isso equivale ao que eu estou querendo dizer aqui com a omissão do artigo. Significa isso que você não é um bom empregado? Poderia significar isso. Não necessariamente, mas poderia. Isto é uma omissão. A omissão poderia significar algo. Mas agora veja a questão da articulação, como ela é bem diferente. Agora a empresa tem dois funcionários, você e o cara que trabalha na sua frente. O cara que trabalha na sua frente recebe a comissão e você não recebe. E aí, meu irmão, como é que fica? Aí a questão muda da água para o vinho. Porque aí nós não temos apenas a omissão do seu dinheiro. Nós temos a articulação de um dinheiro que deveria ser para você também, mas que não foi para você e foi só para o outro. Ou seja, o chefe tirou de você e deu para o outro. Peraí, aí tem diferença. E aí é a articulação do artigo que João faz em João capítulo 1, versículo 1. Ele tira o artigo do tipo de theos, do tipo de Deus que o Logos é, e coloca para o tipo de Deus com quem o Logos está. Ele tira o seu salário e dá para o cara que está na sua frente. Há uma grande diferença entre o seu chefe tirar o seu salário, a sua comissão e dar para o cara que está na sua frente e simplesmente ele não te dá comissão. Então há uma grande diferença na omissão do artigo, no que tange ao tipo de Deus, ao tipo de theos, ao tipo de divindade que o Logos era, e a articulação desse artigo tirando do tipo de Deus que o Logos era e colocando apenas para o tipo de Deus com quem o Logos estava. Essa articulação é relevante. É importante dizer que essa tradução nunca foi reconhecida por nenhum estudioso do grego de lugar nenhum, a não ser os membros da seita. Então essa informação é absolutamente falsa. Eu vou citar aqui trinitários que dizem que essa tradução é literal e correta. Veja só. Murray J. Harris, que não é testemunha de Jeová, não é membro da seita, conforme ele falou ali. Ao contrário, ele é um trinitário, e isso dá muito peso à opinião dele. Porque quando alguém que defende a ideologia X dá uma declaração onde essa pessoa demonstra que existe racionalidade, razoabilidade na visão oposta à que ele defende, isso tem muito peso na argumentação. Olha o que ele disse então no livro dele, Jesus as God. Ele disse, de um ponto de vista puramente gramatical, theos em Logos, poderia ser traduzido, a palavra era um Deus. Na página 60 ele disse isso. Ele é trinitário. Ele não é membro das Testemunhas de Jeová e ele não concorda com a teologia das Testemunhas de Jeová, mas ele disse isso. No entanto, se você for ler o livro dele, você vai ver que ele não defende que essa tradução é plausível por causa de uma questão teológica, porque ele acredita que Jesus é Deus. Ou seja, ele está fazendo exatamente aquilo que o autor do vídeo acusou as Testemunhas de Jeová de fazer. Ou seja, de adulterar uma tradução por causa de uma questão teológica. Ou seja, ele está olhando para a tradução e diz assim, olha, gramaticalmente, realmente, a palavra era um Deus é uma tradução gramaticalmente literal. Mas eu não concordo com essa tradução. Por quê? Porque eu acho que Jesus é Deus. Pronto. Ou seja, ele está traduzindo a Bíblia de acordo com a teologia e não de acordo com a língua grega. Olha que interessante. Então veja que não são as Testemunhas de Jeová que adulteraram a tradução da Bíblia para se adaptar às suas crenças. Quem fez isso são os trinitários. Foram os trinitários que fizeram isso. E isso fica provado aqui pela declaração de Murray J. Harris.
No livreto Deve-se Crer na Trindade, eles dizem: quando o contexto exige, os tradutores podem inserir um artigo indefinido na frente do substantivo nesse tipo de construção de frase. Exige o contexto um artigo definido, expresso ou subentendido em João 1:1? Sim, pois o testemunho da inteira Bíblia é que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Veja que argumento fraco. Eles dizem que o contexto é decisivo, mas não citam nenhuma prova no contexto de João 1:1. Eles reafirmam a opinião que eles têm sobre toda a Bíblia. Portanto, eles não têm argumento para dizer que Jesus é um Deus, a não ser o fato de que eles não creem nisso. Pois bem, então se você precisava de um argumento, eu acabei de te passar um aqui que é mais que suficiente, que é o argumento da articulação do artigo. Mas tem outro argumento que eu vou fazer baseado nas tuas palavras, veja só. Jesus sempre existiu, separado de Deus, separado de Deus, separado de Deus, e que ao mesmo tempo ele sempre foi plenamente Deus. Então raciocinemos o seguinte: se Jesus existiu separado de Deus, sendo ele mesmo também Deus, a pergunta que eu faço é: Jesus é o mesmo Deus de quem ele está separado, ou ele é outro Deus distinto, um Deus, em relação ao Deus de quem ele está separado? Gente, você não precisa ser um gênio para entender isso. 1 mais 1 é igual a 2. Se Jesus é separado de Deus e ele também é divino, então ele é um Deus. É simples. Não tem escapatória. Tá certo? Então a própria declaração dele aqui de que Jesus é separado de Deus prova que a tradução do mundo está certa. Olha, eu ia até parar por aqui, mas eu vou tratar de outro assunto aqui. Um assunto que eu nunca tinha falado antes, né? Que é sobre a fé e as obras. Vamos tratar desse assunto então, que é bem interessante. Mas por negarem a divindade de Jesus, as Testemunhas de Jeová, como qualquer outra seita ou religião, ensina a salvação por obras e não somente pela fé em Jesus. Eles acreditam que Deus salva apenas os que exercem fé no sacrifício de resgate de Jesus e seguem de perto os seus ensinamentos. Eles dizem ainda que fazem o máximo para viver à altura desses requisitos para a salvação. Isso vai mais uma vez contra o ensino claro das Escrituras, conforme Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para completar, leia Romanos capítulo 6. Tá, então o erro dele aqui é que ele não está entendendo o que significa fé. As Testemunhas de Jeová entendem a definição de fé de uma forma diferente de como o protestantismo entende a definição de fé. O protestantismo entende a definição de fé como simplesmente a crença mental, que é simplesmente a pessoa em sua cabeça acreditou em Jesus. Esta é a definição de fé segundo o protestantismo. Já as Testemunhas de Jeová entendem a fé de uma forma diferente. Elas acreditam que a fé não é apenas a crença mental, mas é a manifestação dessa crença. Isto é fé. Assim como o amor, por exemplo, não é simplesmente dizer que ama. O amor é demonstrar que ama. Então o amor, ele precisa de demonstrações. Por exemplo, se eu disser que eu amo minha esposa, mas eu bater na minha esposa, eu estou demonstrando que eu amo minha esposa? Ah, mas eu estou dizendo que eu amo. O protestantismo diz que isso é amor. Claro que eu estou aqui fazendo analogia segundo a definição deles de fé, né? Porque o protestantismo diz que a fé não precisa de demonstrações, não precisa de obras, né? Porque as obras são a demonstração da fé. Mas o protestantismo diz que a fé existe sem obras. Ora, se a fé existe sem obras, isso é mais ou menos como um amor de um marido violento que diz que ama a esposa e bate nela. Não é amor de verdade, porque o amor não faz isso. Da mesma forma, a fé tem que se manifestar para que ela seja real. E a gente pode ler, inclusive, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que diz assim, ó: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade. Então a Bíblia fala várias vezes da necessidade de os cristãos serem vigilantes no que tange a sua santidade, a sua conduta. Então, evidentemente, um cristão que uma hora conheceu Cristo em sinceridade, ele pode se corromper se ele não cuidar da sua fé, se ele não cuidar da sua espiritualidade. Mas aí a teologia reformada do protestantismo tem essa ideia absurda, né, de que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso não existe na Bíblia, meu irmão. Tanto é verdade que a Bíblia tem inúmeros conselhos. Jesus quantas vezes falou para os cristãos se manterem vigilantes? Quanto conselho sobre vigilância, sobre cuidar em relação a falsos instrutores, sobre cuidar em relação à santidade e à conduta. Nada disso tem sentido se uma vez salvo, sempre salvo.
Nada, gente, é uma coisa bizarra, gente. Nada disso tem sentido. Todos os conselhos e alertas da Bíblia para que o cristão mantenha uma conduta correta são inúteis se uma vez salvo, sempre salvo, que é a teologia reformada do protestantismo. Isso é descabido, meu irmão, tá? Tá bom, meu irmão? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que o autor do vídeo aqui caia em si e veja que o que ele falou aí não faz sentido mesmo. Eu espero ter sido respeitoso aqui, embora, obviamente, tenha que expor verdades e expor falsidades também. Mas é isso aí. Um abraço e até a próxima.